justiça de Deus. Já temos alguns domingos tratado disso e vamos terminar sobre a justiça. E semana que vem a gente começa a tratar da vontade de Deus, a vontade soberana, o poder soberano. Vai ser um tempo abençoado no nome de Jesus. Aí na sua apostila, ou no computador, ou no celular, ou no papel, nós estamos na página 12. Página 12. Nós vamos ler aqui. Você tem ela aí no celular, Daniel? Tem? Se alguém quiser no celular, não trouxe, pede para o Daniel passar, que ele passa para você aí, pelo WhatsApp. Né? Olha que maravilha. Aí você acompanha aí. Antes de tratarmos, irmãos, dos juízos temporários de Deus, vamos falar rapidamente sobre a ira. Esse é um conceito que ninguém quer pensar sobre ele. Na realidade, ninguém quer um Deus irado. Mas a Bíblia fala claramente sobre a ira de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 1,18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Daqui a pouco a gente volta nele, deixa aí marcado. Vamos ainda em Números, capítulo 11. Números 11. Alguns versículos de Números 11. O versículo 1, o versículo de número 10 e o 32 e 33. Números 11, 1, 10, 32 e 33. 11, 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Verso 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Versos 32 e 33. De Números 11 ainda. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Bem, irmãos, o que é a ira então? Se você tem a apostila, está aí na página 12. A justiça retributiva, que a gente estudou na semana passada, está vinculada diretamente à manifestação da ira de Deus. A ira de Deus é o seu aborrecimento. Tem um eterno, aí você pode tirar o eterno, pode riscá-lo, e é só o seu aborrecimento contra toda injustiça. É o desagrado e a retidão divina ante o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motriz da sentença justa que Deus pronuncia contra os que praticam o mal. Não é uma vingança maligna, pecaminosa como a nossa, às vezes é, mas uma vindicação do seu domínio como governador do universo. A ira de Deus é necessária,
como um de seus atributos, em virtude da presença do pecado no mundo. Existem correntes teológicas e pregadores que tentam desculpar Deus por ele mostrar a sua ira, como se isso fosse falha do seu caráter. Tais ensinos confundem a ira de Deus com sentimentos pecaminosos humanos. Deus é santo legislador e tem toda a razão de mostrar o seu desprazer para com o pecado. As Escrituras não escondem esse atributo de Deus. A realidade da ira divina é algo dominante na palavra. O próprio Deus não se envergonha de proclamar a sua vingança e o furor que lhe pertence. Tem aí os textos que a gente leu. Aí tem uma frase aí que você pode riscar também da apostila. Na Bíblia existem mais referências, pode riscar essa frase. Passa lá para ele odeia. Ele odeia o pecado porque ele é santo. E porque odeia o pecado, o seu furor se acende. Se Deus deixar de mostrar a sua ira, ele será injusto consigo mesmo, porque negará a sua própria santidade com os homens, porque não dará a eles o que merecem. A gente já vai ler Romanos 3. Se Deus deixar de mostrar a sua ira, ele mostrará falta de caráter moral, porque a indiferença com o pecado é uma falta moral. Ele não pode olhar com igual satisfação o bem e o mal, o certo e o errado. Bem, nós estamos estudando a justiça, quer dizer, acabando de estudar a justiça, e a gente viu que a justiça é fruto da santidade. Porque a santidade e a exigência de que nós sejamos santos, Deus é justo. A justiça é a produção de um sistema que mantém a santidade como prioritária. Se num ambiente de liberdade não houvesse a justiça, não teria uma proteção da santidade. Então a justiça é absolutamente necessária, a gente já vem dizendo isso. O que é a ira nesse aspecto da justiça? A ira é a emoção correspondente à justiça. A justiça retributiva é aquela que pune o erro, diferente da justiça remunerativa, que premia o acerto. Então Deus nunca vai olhar o bem e o mal do mesmo jeito, senão ele seria neutro. Seria uma espécie de yin e yang, aquela força do Guerra nas Estrelas, que tanto o mal quanto o bem são iguais. Não é assim que Deus trata. Ele ama o que é certo, ele ama o que é correto, ele abençoa e premia, recompensa, e quando trata do mal, ele pune com a sua justiça retributiva, por causa da ira. Então a ira é o aspecto moral de Deus, da sua personalidade interior, lá de dentro do coração de Deus, que se levanta contra o erro. Então quando a gente fala de ira, nós não estamos falando de alguma coisa errada. Ficar irado não é algo errado. A ira é uma reação ao erro. Deus tem isso. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós devíamos ficar irados também. Agora vai de novo para Romanos 1,18. Contra que Deus se ira? Então, Deus se ira contra o mal, contra a impiedade, contra a injustiça. E ele não confunde o ato maligno com a pessoa. Ele está irado contra o mal. O mal, a gente já estudou aqui, é uma possibilidade num mundo livre. Ele criou um mundo livre, pessoas livres. Deus criou pessoas para amarem a Ele, se relacionarem com Ele. Nesse mundo livre, o mal é uma possibilidade, de fato aconteceu e acontece.
Pois bem, para punir o mal, tem a ira. Só que Deus se ira, diz bem o texto, contra a impiedade. Não contra a pessoa em si. Só que na hora de punir, a gente vai ver exatamente os juízos temporários, não dá para punir a impiedade. Você, quando pune a pessoa que cometeu a impiedade. Mas a ira não é contra a impiedade, contra a pessoa. A ira é contra a impiedade. É isso que Paulo está dizendo aí. A ira de Deus se manifesta contra a impiedade e injustiça dos homens que pervertem a verdade pela injustiça. Então isso é a ira. É absolutamente normal em Deus, como é absolutamente normal em nós. Desde que a gente também não confunda o ato maligno de alguém com ela, com essa pessoa. Como é que é fácil de entender isso? Quando você fica com raiva da pessoa. A pessoa cometeu um erro contra você, e aí você fica com raiva da pessoa. Aí você não quer ver essa pessoa. Você não está com raiva do ato ruim dela, mas você está com raiva dela. Aí a pessoa vem e te pede perdão. Ela fala, tá bom, eu te perdoo, depois a gente conversa. Isso mostra que a sua ira não é contra o erro, é contra o ser. Deus não é assim. Ele se ira contra a impiedade. E trata a impiedade. Quando ele trata a impiedade, chama-se justiça retributiva. Só que para tratar a impiedade, ele tem que tratar o ser. Mas não quer dizer que ele está magoado com o ser. Ah, a Lina pecou, agora estou magoado. Só converso com ela semana que vem. Só no próximo culto. Se ela quiser que eu responda, só domingo que vem. Por quê? Porque Deus não faz isso. Ele tem ira, ele tem desprazer, ele rejeita o mal. O nome que nós, seres humanos, sei lá quem é que deu para isso, chama-se ira. Quando a gente rejeita o mal. É absolutamente necessário, viu, irmãos? Que nós tenhamos a ira. Porque normalmente a ira é considerada uma emoção negativa. Né? Nossa, fulano é iracundo, né? Alguém que fica muito irado. Então a gente não gosta disso, porque dá a impressão de que é uma coisa errada. Não é errado se entendemos dessa maneira. Que a ira é a emoção, é o sentimento que nos permite rejeitar o mal. E nós temos que ter isso, e Deus tem. Ele não tem problema com isso, mas como normalmente as pessoas confundem a ira de Deus com uma emoção pecaminosa, porque pegam Deus e rebaixam Deus ao nosso padrão, ao nosso patamar. E normalmente quando a gente se ira, a gente fica com o quê? Com raiva, com mágoa, a gente não quer ver a pessoa, a gente não conversa com ela. Ah, Deus não tem isso, e não tem mesmo. Mas não é que ele não tem ira, é que é diferente da forma como a gente reage. O que a gente precisa fazer é consertar o nosso coração. Nós precisamos agir e reagir corretamente. O Eli colocou para gravar, alguém viu? Viu, Mateus? Porque ele não está aí, né? Ah, beleza. Então tá bom. Alguma pergunta, irmãos? Tranquilo? Deu para entender a ideia da ira? A ira é normal, é natural, faz parte da pessoa livre, faz parte do reino de Deus e não é algo ruim. Completa personalidade. Desde que a ira seja contra o mal, contra a impiedade, contra a injustiça. Ok? Bem, então vamos caminhar para o encerramento dessa parte, falando sobre os juízos temporários, que é outro problema que as pessoas têm dificuldade de aceitar. Que tem um juízo eterno, que tem uma pena eterna, é mais corriqueiro aceitar, ainda que muita gente hoje não acredite mais em inferno. Mas o juízo eterno é fácil de se mostrar na Bíblia. E a gente pensa assim, Deus não sai julgando
em vida. O juízo temporário é isso. O que é o juízo temporário? O juízo temporário é o juízo de Deus em vida, antes da pessoa partir. É uma punição. É Deus chegar e bater com a correia. Dar um castigo, essa palavra que hoje não é muito gostosa, né? Os mais experientes aqui cresceram sendo castigados. Era normal. Eu vou te castigar, meu filho. Né? Hoje já não é muito normal esse negócio de castigar. É uma palavra até que ficou, caiu em desuso. Mas o castigo, a disciplina, é o juízo temporário em vida. E Deus faz isso e tem muitos exemplos. Nós vamos ver alguns dos exemplos. Alguns a gente vai ler, outros não precisa, que são bem frescos na nossa memória. Mas vamos ver alguns. Qual foi o primeiro juízo temporário de Deus? Quer dizer, em vida. Sobre Adão e Eva, né? Ele colocou vários juízos sobre Adão e Eva, vários. O pior deles é exatamente a morte. Que não é um juízo eterno, é um juízo temporário, mas que traz consigo uma penalidade severa. Né? Quando o Senhor disse assim, olha, você não pode comer dessa árvore. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Ele puniu, isso não está na apostila, tá, gente? Essa parte é a parte, não está aí. Ele puniu com um juízo temporário. Não é um juízo eterno, é a morte física, que traz uma série de problemas. Na realidade, a situação que as pessoas mais têm medo na vida é da morte. Algumas coisas nós temos medo porque elas geram a possibilidade de morrer. Então, assim, eu não quero passar por isso, não, eu posso morrer. Então, não quero passar. Mas essa é uma pena, é um juízo de Deus. Só Deus mata. Outra coisa que o Senhor puniu Adão e Eva, puniu com a compreensão. Eles tiveram uma compreensão quando eles pecaram, reduzida, um entendimento das coisas. Eles tinham a possibilidade de ter um entendimento muito maior. Mas o Senhor limitou isso. Isso é uma pena, que a gente só vai desfrutar e aprender e entender o tanto que nós fomos limitados quando a gente morrer. Paulo fala assim, agora nós vemos como em espelho. Então vai chegar o dia que eu vou ver face a face. Agora eu conheço em parte. Chegará o dia que eu conhecerei como eu sou conhecido. Quando Adão e Eva estavam sem o pecado, eles tinham essa possibilidade plenamente expansiva. Com o pecado veio um juízo, que foi uma limitação disso. Para que a gente expanda, a gente tem que buscar a Deus. Não é algo natural como vai acontecer no céu. Não tem padrão de comparação aqui, porque a gente não vive assim, a menos que a gente busque a Deus. Um avivamento aumenta esse limite, mas não como era, ou como será. Outra coisa, o Senhor os expulsou do paraíso. Tudo com Deus, irmãos, tem disciplina e juízo, tudo. Então o Senhor é um Deus da vara, Ele vai disciplinar, Ele não vai deixar de punir a gente. E nós precisamos entender isso. E quando Ele pune a gente, Ele pune por quê? Porque Ele tem ira. Então quando o Senhor te pune, Ele te pune porque Ele tem ira, mas Ele não tem ira contra você, Ele tem ira contra o mal.
e ele precisa de punir o mal. Isso é que se chama justiça. É isso que a gente tem problema no Brasil, porque no Brasil não acontece isso. O Brasil é uma vergonha. Quer dizer, está melhorando, né? Graças a Deus. Mas ainda é uma vergonha, porque as pessoas não fazem distinção do que é justo e do que é injusto, do que é mal e do que é bem. Então elas tratam como se fossem a mesma coisa. A ira é que faz com que não seja tratado assim. Onde tem mal, o Senhor vem, pune sem dó. Inclusive nos seus filhos. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Vamos fazer um parênteses, vamos abrir em Hebreus 12. Abra lá. Hebreus 12. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina, então, queridos, é a justiça retributiva em ação. E ela é fundamental para que a pessoa que desobedeceu corrija a sua desobediência. A ira é que produz isso. O Senhor vem e corrige. O mal é abandonado. E esse abandono do mal gera amor. É o que ele fala ali. Eu retorno ao caminho de onde eu tinha saído. Se eu entender a disciplina. O escritor de Hebreus está escrevendo exatamente porque alguns não estavam entendendo. Vocês não estão entendendo. A disciplina, na realidade, é uma bênção. O uso da justiça retributiva em vida é um privilégio. Então, ser disciplinado é uma maravilha. Receber uma correada, pá, um beliscão, é uma bênção. Mas tem gente que acha que não é. Que não pode fazer isso. Não é que não pode, irmãos, é extremamente necessária a justiça retributiva ou a disciplina na linguagem. Presta o microfone para o Zezé. Pastor, eu vou voltar só um pouquinho para a minha compreensão, porque o senhor falou ali da compreensão do limite ali, que ele limitou a compreensão do Adão e Eva depois que eles pecaram, né? E depois que eles pecaram, foi que eles descobriram que eles estavam nus, né? Até então eu vejo o sexo assim, dentro do propósito de Deus, como uma coisa boa. De qualquer forma, eles iriam reproduzir, procriar, né, dar continuidade. Então eu vejo que nesse período parece que ele limitou-se a compreensão, porque eles descobriram isso depois.
Antes eles não tinham essa compreensão de que eles estavam nu. Então parece, sei lá, parece que existe um contraste aí, não? Não, não é um contraste aqui, é um conceito do que significa estar nu, né? Estar nu não é descobrir que ele está sem roupa, porque ele sabia que ele está sem roupa, porque esse é um conceito muito simples. Na realidade, nós já estudamos esse texto como uma série de metáforas. O problema é que quando ele descobre, né, então eles viram que estavam nus. Até aquele instante, isso aqui não era problema. A partir do pecado, estar nu passou a ser um problema. Então é um defeito na liberdade. Entendeu? Mas aqui isso nem entra no limite da compreensão. O que é um defeito da liberdade? Para você, é pecado ir no cinema? Não é, mas tem irmãos nossos que consideram pecado ir no cinema. Qual você acha que tem mais compreensão da verdade? Eu penso que eu. Isso, você está certo. Você pensa corretamente. O que acontece? Quando eu sou tomado pelo pecado, quando o pecado domina muitas áreas na minha vida, eu tenho que ter uma disciplina muito mais rígida. E aí eu coloco uma disciplina externa sobre mim mesmo. Entendeu? E isso limita a minha liberdade. O pecado, irmãos, na realidade, ele é muito mais limitador, porque ele me faz deixar de fazer coisas que são plenamente boas. Só que eu não faço porque eu tenho medo de pecar. Tem um versículo na Bíblia que é perigosíssimo. Então a gente não pode ficar falando ele publicamente, ainda mais para os adolescentes que precisam tomar cuidado, porque senão eles interpretam erradamente. Tem um versículo que diz assim, ó, bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ele está colocando o padrão legislador onde? Dentro do coração dele, desde que ele ande com Deus. Se ele andar com Deus, o padrão está dentro dele, mas ele tem que andar com Deus. O que aconteceu com Adão e Eva é que eles pararam de andar com Deus. O pecado foi isso, eles foram se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, até que romperam com isso. Não que eles não poderiam voltar, eles poderiam, mas limitadamente. Foi isso que o Senhor fez. O Senhor limitou o alcance, eles tinham pleno acesso à árvore da vida, não é isso? De toda sorte de árvore vocês podem comer, menos do conhecimento do bem e do mal. Correto? Pecou. Vamos tirar eles daqui para que eles não estendam a mão e comam da árvore da vida e assim vivam eternamente nesse sentido de pecado. Então eles tinham que aprender agora que a santidade tem um preço, que era muito mais fácil. Antes era muito mais fácil ser santo. Quando que é mais fácil ser santo, irmãos? Quando anda com Deus. Se andou com Deus, é fácil ser santo. É o que eles tinham acesso, eles comiam da árvore da vida. Comiam, eu sou santo. Tem outras coisas para comer. Então não vão comer hoje, não. Nós estamos muito ocupados, não vamos comer hoje também, não. Vamos comer domingo. Domingo dá para comer da árvore da vida. Não dá para comer domingo? Aí muita gente começa a comer. Adão e Eva começaram a comer só domingo. Eu só ia na igreja domingo, só ia na igreja no domingo. Quanto menos árvore da vida você come, mais você descobre que está nu. Então, descobrir que está nu é uma compreensão do domínio do pecado na sua vida e uma falta de condição de reagir a isso. Foi isso que aconteceu. É uma metáfora. Então, estar nu passou a ser um problema, o que não era problema. E não devia ser. É a capacidade que um cristão maduro tem de não ser dominado pelo pecado. Eles não estavam conseguindo mais. E aí o Senhor precisou criar um limite. Falou, peraí, está muito difícil para vocês, não dá. Não dá nem para ficar no paraíso.
O acesso que vocês têm é muito livre. Então eu vou ter que limitar. E vocês vão trabalhar com um negócio que... Aí, tá, irmãos, esse assunto não vou continuar porque vocês vão trabalhar agora mais com a fé. Que eles não precisavam tanto. Então, Adão e Eva são muito diferentes da gente nesse particular. Não na constituição da alma. São exatamente iguais. Mas eles tinham um acesso que hoje a gente só tem se a gente buscar. Beleza? Presta para o Maicon lá, faz favor. Ô Samuel, não, dentro do que você está falando, vê se meu raciocínio está correto. Adão e Eva, eles já estavam longe de Deus antes de comer do fruto, né? E daí o fruto, quando eles comem o fruto, é o ato, né, que consuma aquilo que eles já estavam vivendo. E daí, quando eles comem o fruto, aí fica evidente tudo aquilo que eles já estavam pensando, que é a questão da independência de Deus, querer ser independente. Eles já estavam cobiçando querer ser igual a Deus. Ou seja, eles já estavam longe de Deus, e daí quando eles comem o fruto, eles consumam isso, aquilo que eles já estavam pensando, mas não estavam tão nítido. E quando eles comem, tipo, fica muito evidente para os dois. É mais ou menos por aí, só que a gente tem que melhorar o uso das palavras, né? Porque cobiça já é pecado. Então, se eu começo a cobiçar, já é pecado. Vamos usar uma linguagem bíblica de Hebreus, eu acho que é o 12, mesmo capítulo 12, o escritor fala assim, ó, desembaraçando-nos de todo pecado e peso que tenazmente nos assediam. Então, o escritor põe o pecado e o peso. Normalmente, os teólogos dizem assim, o pecado é o pecado, todo mundo já sabe. Peso é aquilo que não é pecado, mas te puxa para baixo. Então, tem coisas que a gente faz que não é pecado, mas não nos aproximam de Deus. Era isso que estava acontecendo com Adão e Eva. O Senhor liberou para eles comerem da árvore da vida, mas eles pararam de comer. Né? Eu dei um estudo aqui, durou 7 meses, então não dá para resumir agora. Chamou-se a parábola da rejeição. Então, Gênesis 3 é um pecado de rejeição muito maior do que de ação. O maior problema de Adão e Eva não foi comer do fruto do conhecimento, foi não comer da árvore da vida. Porque se comer da árvore da vida, você não precisa do outro. Então, o que eles foram deixando foi isso. Foram deixando. Então, o texto do Gênesis 3 é muito rico nesses significados. Tanto que diz assim, o Senhor teve que procurar Adão. Ele teve que procurar Adão. Adão, onde é que você está? Porque Adão tinha feito o quê? Ele achava que isso era possível. Por que ele achava? Porque ele foi se afastando. Não é isso que acontece comigo e com você? A gente vai se afastando, tipo assim, Deus não está me vendo agora. Né? Então, esse conceito parabólico que eu mostrei ali, teve um pecado. Qual é o pecado que eles cometeram? A gente não sabe. O escritor traduziu isso nessa linguagem meio bucólica, tal, de comer da árvore, mas teve um pecado. Mas esse pecado aconteceu porque eles foram se afastando. E quando a gente se afasta do Senhor, a gente cai no pecado. E aí a gente vê que está nu. Então, ver que está nu é uma bênção. Não é um demérito. Porque quando a gente vê que está nu, a gente descobre a nossa indignidade. E aí o caminho é voltar. Tanto que o Senhor fez vestimentas de pele. O Senhor restaurou o relacionamento. E também porque Adão e Eva quiseram. Senão não tinha restauração. Mas teve juízo temporário. Eu vou restaurar, mas não vai ser do mesmo jeito. Agora vocês vão usar roupa. Então usar roupa na linguagem é uma coisa que mostra sempre o meu pecado. Por que eu tenho que usar roupa? Porque senão eu fico doido, tarado. Né? Então eu tenho que usar roupa, então eu tenho que vigiar a minha vida. Então essa linguagem figurada mostra que o Senhor disciplina, e a disciplina dele é uma bênção. Para eu entender que eu tenho que caminhar aqui, ó. Não posso sair da árvore da vida. Beleza? Fala, Sarinha. Eu queria acabar hoje, mas
Mas tudo bem, pode perguntar, não tem problema. A pergunta é livre, tá, irmãos? Então, é que, não sei, para mim não faz sentido muito assim. Esse juízo de Deus em vida é esse juízo, essa justiça retributiva. Isso. Também, Mas- né? Não é só essa, é um aspecto dela. Então, mas na justiça retributiva, o objetivo principal é punitivo. É punitivo, é o primeiro objetivo. Mas para mim não faz sentido a justiça de Deus em vida ter o objetivo principal punitivo. Porque nesse texto de Hebreus que a gente leu, aparentemente o objetivo principal do castigo é educativo. Ele coloca isso, ele fala para a gente entender o castigo como educativo, como uma restituição, que você falou que não era o objetivo principal da justiça retributiva. Não é. Eu consigo entender a justiça retributiva como punitiva a partir do momento que você não tem mais a possibilidade do perdão e do arrependimento. Porque aí faz sentido para mim, porque é a punição. Mas a punição por si só, para mim, em vida, não faz sentido esse ser o caráter principal de um Deus amoroso. O caráter principal, para mim, dessa justiça em vida seria educativo, que é o que ele coloca aqui. Não entendo É essa educativo. justiça. Então, Eu não falei que não é educativo. não, mas você falou que o objetivo principal é punitivo. Exatamente. Mas aqui nesse texto está colocando o contrário. Não está Está colocando. colocando que é educativo. Vamos lá. Pronto, posso falar agora? Você entendeu? Já acabou? Então vamos lá. Pode ficar com o microfone aí. Veja bem. Ele se ira, eu apaguei. Ele se ira contra o mal. Quando ele pune, é para que eu, antes de qualquer coisa, conheça o mal que eu fiz. Obviamente não é só isso. Vem outra coisa na sequência, mas esse é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é que eu conheça o mal que eu fiz. Vamos usar uma terminologia da justiça. Qual é a terminologia da justiça? Qual é a terminologia da justiça? É o crime. Quando eu cometo crime, eu sou criminoso. Então é isso que precisa ficar claro. Eu sou criminoso. Eu preciso entender o mal do mesmo jeito que Deus entende o mal. E como é que Deus entende o mal? Ele se ira contra o mal. E eu preciso fazer o quê? Mirar contra o mal. Contra qual mal? O meu mal. O que eu fiz. Ele tem que doer em mim. Então, quando Deus me pune, Ele quer que eu me reconheça um pecador. Eu preciso entender. Porque crime é a linguagem da justiça. A linguagem teológica da Bíblia é pecado, pecador. Quando eu escrevi, esse é o primeiro objetivo. Não é o único. Ele vem num combo, né? Quando você compra o combo, vem a batata, o refrigerante e o sanduíche. Não vem só isso, mas esse é o primeiro. O objetivo primeiro é o seguinte: você cometeu um pecado e você tem que entender que você, quando comete o pecado, é um pecador. Você tem que entender. Se o objetivo principal é fazer com que nós entendamos, o objetivo principal é o educativo, não o punitivo. Mas quando Porque é... o punitivo, ele pressupõe, assim, simplesmente, tipo, é a morte. Não. O salário do pecado é a morte. Não. É um castigo. Mas, igual você está falando, esse castigo tem um conceito principal de educação em vida. Não, mas isso é lógico. Eu falei Não. isso no domingo passado, que a justiça retributiva é terapêutica. Mas o primeiro objetivo é punir o mal. Porque o mal é ruim. Eu não posso achar que o mal tem qualquer oportunidade de coisa boa, ainda que ele dê prazer. Então, quando eu entendo isso, ele é pecado e acabou. O fruto seguinte não depende de Deus. Então, veja bem, ele vem e pune a pessoa.
Se a pessoa vai se arrepender, não depende de Deus. A ação de Deus não é fazer com que a pessoa entenda. Essa não é a ação de Deus. Ah, eu sou Deus e eu quero que o Gabriel entenda. Ele não vai fazer o Gabriel entender. O que ele vai fazer? Punir. Se o Gabriel vai entender, a terapia não depende de Deus. Deus pune. Acabou. Ah, eu entendi. Aí já é um mérito da minha resposta. Tanto que eu mostrei a justiça remunerativa é meritória. E a justiça retributiva também é meritória. Então a pessoa, ela recebe a punição que ela merece. Eu vou falar das punições que não são meritórias, quer dizer, a pessoa recebe uma punição, mas ela não precisa daquela punição. Aí tem outro sentido, não é punição isso. Isso tem um nome para isso. Nesse caso específico, é punição porque Deus está punindo o pecado. Mas não tem como punir o pecado sem punir o pecador. Mas a ação de Deus é essa, ele chega ali e pune. Ponto. O que vai acontecer depois? Não depende de Deus. Não é isso? Não é a morte espiritual? Então, como que ele pune a gente aqui pelo nosso pecado? Segura aí, vamos ver os exemplos. Não, deixa eu acabar. Tá. Por exemplo, tem gente que peca e não é punido em vida pelo pecado. Beleza. Isso é verdade. Jó foi um dos maiores questionamentos dele, foi justamente isso. É diferente o caso de Jó. Tem muitas pessoas que foram que pecam e não são punidas aqui. É diferente o caso de Jó. Nem sempre, por exemplo, duas pessoas cometeram o mesmo pecado. Elas não têm o mesmo castigo. Porque o castigo é justamente para a pessoa educativo. Beleza. Então segura aí. A pessoa entendeu, não é passa dela. Passa o microfone, segura você aí, entendeu? porque você precisa acompanhar. Eu vou falar sobre a medida da punição. O que é a medida da punição? É como que Deus trata, exatamente porque ele trata diferente. Isso é da alçada dele. Deus olha como ele olha exclusivamente. Então ele olha o seu coração que comete um pecado e olha o coração da Teresa que comete o mesmo pecado e pune diferentemente, ou pune um e não pune o outro, porque ele julga como ele vê, e ninguém vê. Mas vamos ver os exemplos. Por que é difícil aceitar o juízo temporário, irmãos? Porque tem muitas coisas que parecem contradizê-lo, mas o meu objetivo é mostrar na Bíblia quantos juízos temporários Deus fez. Então segura aí um pouquinho, vamos para frente, passa o microfone para o Daniel. Vamos ver alguns juízos temporários. Então, depois de Adão e Eva, quem mais foi punido? O próximo. Caim foi punido. Não pode matar. Ah, eu vou matar. Tá bom, deixou matar. Só que Deus foi lá e colocou um sinal em Caim. Marcou a testa de Caim. Para quê? Vocês lembram para quê? Para que o sofrimento de Caim não fosse cortado. Ele tinha que sofrer tudo que ele tinha que sofrer. Fazia parte da punição de Deus em vida sobre Caim. Vamos ver outros. Tem dois que eu vou deixar para frente, que eles são definitivos e eles mostram exatamente a medida do coração. Quais são os dois que mostram a medida da maldade do coração ao extremo? Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Daqui a pouco a gente chega neles. Mas vamos ver. O Senhor puniu, por exemplo, Moisés, Números 20, 12. Abre lá. Pode ler quem achou. 20, 12.
o Senhor colocou uma punição em vida, que contrariou Moisés. Teresa gosta muito desse exemplo. Moisés ficou contrariadíssimo. Ele não aceitava de jeito nenhum esse negócio. Ele foi lá e falou, não pode, não é possível, que o Senhor não vai deixar eu entrar na terra prometida. E teve várias discussões, mas foi uma punição. Ele falou assim, olha, eu vou punir você. Porque você fez o quê? Desobedeceu. Você deu guarida ao mal no seu coração. De alguma forma, naquela hora, Moisés confiou mais na ideia dele do que na ordem de Deus. Sei lá, se ele queria fazer um teatro, se ele achou que só falar não ia dar certo. Se a vara era poderosa, porque ele sabia que a vara tinha o poder de Deus, não foi isso? Ó, eu vou pôr poder nessa vara, a vara virou cobra, várias vezes ele estava com a vara. Aí ele falou assim, se essa vara aqui, né, só vou falar, vai sair água da pedra. Aí, pá! Eu mando. Não é Deus que manda. Quando eu faço o que eu quero, eu faço o que a carne quer. É um pecado como qualquer outro. Só que o Senhor deu uma punição para ele. Severíssima. Mas por que a punição para ele foi severíssima? Lembra que eu vou falar já já sobre a medida da punição. Por que a punição foi severíssima? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Inclusive aqui. Vamos ver outro. Davi, 2 Samuel 12, 10 a 15. Segundo Samuel 12, 10 a 15. Deixa eu correr com minhas referências. Pode ler, faz favor. Pronto. E o menino morreu. É uma punição, um juízo temporário. Por pura desobediência, que foi agregando abismo a abismo. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Nesse caso, ele se envolveu tanto, o Senhor mandou o profeta e falou, ó, vai acontecer, você vai ser punido. E tudo que o profeta falou aconteceu. O filho dele montou uma tenda no meio do pátio e mandou trazer as concubinas de Davi e teve relação com elas na tenda. Para todo mundo ver. Coisa de novela da Globo, coisa horrorosa. Impressionante. Não, o trem é feio mesmo. O que acontece, irmãos? É punição. Qual é o pecado da criança? Mas não foi a criança que morreu? Não é punição sobre a criança. Então, não vai dar tempo hoje, mas receber coisa ruim não quer dizer que é punição. Então, a punição existe uma medida. A punição só tem sentido quando? Quando? Quando tem um mal. E eu reconheço o mal. Então, o meu mal está sendo tratado. Eu posso até não me arrepender. Aí a punição, em vez de ser terapêutica para o bem, é terapêutica para o mal, porque vai agravar ainda mais a minha condenação. Mas muitos dos sofrimentos
talvez a maioria, não são justiça retributiva. Porque receber sofrimento não é justiça retributiva. É justiça retributiva receber sofrimento e punição quando há uma ação de mal. Aí o Senhor se ira contra isso e pune aquele mal com um castigo. Mas no caso do menino não tem castigo. Porque na realidade, irmãos, nós não gostamos da morte em hipótese nenhuma. Mas um bebezinho que parte e vai estar com o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer com ele. Crescer no céu, na maternidade lá, não sei onde é que fica lá. Por quê? Porque ele está livre desta consequência. É óbvio que a gente não quer isso. Então a punição aqui é sobre o Davi. Só que ele é o rei. Então a punição sobre ele alcança várias pessoas. E até alcançou a criança. Vamos ver mais dois. 1 Crônicas, abre 1 Crônicas 26, 16 a 21, que é o caso do Uzias. 6. E vamos ver também no Novo Testamento. Eu estou cortando, tá, irmãos? Tem vários outros aqui. 1 Crônicas 26, 16 a 21. Elimas é Atos 13. Doze. Primeiro Crônicas 26. Tá esquisito, né, Tereza? 2 Crônicas. Vai na porta certa agora. 2 Crônicas 26, 16 a 21. Obrigado, meu bem. Isso é uma bênção. 2 Crônicas. Vamos lá. Primeiro Uzias. Leia aí quem achou. Pode ler. Vinte e um. Coitado. Ai. Está vendo? A disciplina do Senhor é dura, irmãos. O homem tinha acesso a tudo. Ele era o rei. Ele só não podia fazer uma coisa que ele quis fazer, porque o orgulho subiu no coração dele. O Senhor falou, tá bom, então você não vai em lugar nenhum. Você que pode ir em todo lugar, não vai em lugar nenhum. E a lepra era discriminatória mesmo. E o Senhor usa o juízo temporário assim. Quer dizer que Uzias não se arrependeu? O texto não fala, é provável que tenha se arrependido, mas o Senhor não retirou a punição. Entra na questão da medida. Vamos ver mais um. Elimas, o mágico, Atos 13, 12.
Esse é o 12? Então é o 11. Os juízos temporários são esses, são juízos que o Senhor traz sobre o pecado, cujo objetivo do juízo é mostrar para a pessoa que ela errou. É deixar claro, falar, ó, isso é mal. E você tem que entender que se você cometeu mal, você é maligno. Se você fizer a impiedade, você é ímpio. Se você cometer o crime, você é criminoso. Ah, mas não é bom restaurar a pessoa? É óbvio que é bom restaurar. Mas quando o bandido rouba o carro, ele cometeu um crime, ele tem que entender naquela hora que ele é um criminoso. Se ele não entende por bem, a justiça tem que chegar e mostrar para ele. O juiz tem que sentar e falar assim, você é criminoso. Ele vai para a cadeira do réu. O primeiro veredicto não é da sentença que vai ser cumprida. O primeiro veredicto é culpado ou inocente. Não é? Porque se ele não for culpado, então ele não é criminoso. Por que a gente vai no tribunal? Porque não tem prova. Então tem que ter uma prova. O tribunal é responsável para provar que o Zezé cometeu o crime. Não conseguiu provar, então ele é inocente. Ele pode até ser criminoso. Mas o Senhor não precisa de tribunal. Então o Senhor tem olhos que enxerga na hora. Só que quando eu cometo o pecado, normalmente eu fiquei cego. Naquela hora que eu cometi o pecado, eu não estou olhando com os olhos do Senhor. Eu fechei os olhos para o amor. Vamos pegar Gênesis 3. Eu parei de comer da árvore da vida. Porque se eu estiver comendo, por isso que Gênesis 3, ele é a chave para entender a doutrina do pecado na Bíblia. Se eu estiver comendo, eu tenho olhos para o amor, eu já não quero pecar. Mas eu fechei os olhos, eu cometi, eu fiquei cego. A ira é um instrumento protetivo, a justiça é um instrumento protetivo de Deus, que chega e fala, pá! Opa, peraí, o que aconteceu? Eu abro os olhos e eu vejo, sou um pecador. Ai de mim, não foi isso que aconteceu com Isaías? Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória. Ele achou que ele ia morrer, porque ele estava numa situação que não era de santidade, mesmo sendo o sacerdote, diferente desse sacerdote corajoso que enfrentou o rei. Então o objetivo, já deu horário, né? Quantas horas? Nem sei. Então já deu horário. O objetivo da justiça é esse, é mostrar para a pessoa o quão cego ela está, para ela reconhecer. A punição tem o objetivo de punir. Aí entram os demais objetivos de Deus, mas que necessariamente não são aproveitados pela pessoa. Sarinha já falou, Marcela levantou a mão, passa o microfone, eu não vou tratar hoje, porque já acabou, mas fica gravado, aí domingo que vem eu sei. E o Maico acho que levantou a mão também, né, Maico? Já passou? Fala, Marcela. Eu ia perguntar quais são as punições de Deus. Ah, tá. As punições de Deus. As punições são variadas, né? Nós estamos vendo aqui enfermidade, morte, exclusão. As punições são variadas. O Senhor não tem uma forma que ele religiosamente, ou seja, sempre faz daquele jeito. Mas ele pune. De todas as punições, a que mais machuca é a punição que visa o íntimo.
Porque o maior sofrimento não é o externo. O maior sofrimento de uma pessoa que está dentro do coração dele. Ela não consegue viver bem. Tem gente, irmãos, que tem liberdade, tem tudo, e às vezes vive pior que um presidiário, que não pode sair. Por quê? Porque o coração está doente. Quando uma pessoa não consegue viver bem dentro dela, pode colocar ela em qualquer lugar, ela vai viver mal. Agora, isso aqui é a escolha da pessoa, mas as coisas externas atingem o nosso íntimo. Beleza? Marlene, a gente encerra hoje, a gente continua domingo que vem, tá, filho? Não falta não que você está de férias, então você vem. Não vale debater em casa, tem que esperar domingo que vem. Samuel, eu sei que você pulou aí vários exemplos, mas para mim um exemplo muito intenso é os que se rebelaram contra Moisés, Datã, Abirão, Corá, Datã e Abirão, né? Que a terra abriu a boca e tragou eles vivos, eles foram vivos para o abismo. Essa punição foi intensa, hein? Eu procurei, estão aqui citados, mas eu procurei exemplos de punição que a pessoa continua viva. Ela recebe a punição, mas ela continua viva. Mas eu tenho ali os filhos de Eli. Eu ainda vou falar do dilúvio, ainda vou falar... Por que eu deixei o dilúvio e Sodoma e Gomorra? Porque eles mostram o conceito da medida. Porque o Senhor, irmãos, pune de acordo com a medida dele. Ele olha o coração. Lembra o que aconteceu na época do dilúvio? Vendo o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado e era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Não tem jeito. Então chega uma hora que não tem mais punição. Aí ele mata e manda para o inferno. Mas aí já não é juízo temporário, é juízo eterno. Mas é de acordo com a medida. Então veja bem, eu vou só jogar para você pensar. A extensão da pena física não depende de Deus, mas da gente. Porque para Deus, sofrimento físico não interessa se é pouco ou se é pequeno. Para Deus tanto faz. Mas é a medida do nosso coração que determina o tamanho da nossa pena. E eu vou falar sobre isso domingo que vem. É muito legal esse negócio da medida do coração. Porque é assim que o Senhor olha. Não é isso que está escrito em Romanos 2? O Senhor revelará os segredos do coração. E Ele trata de acordo com os segredos do coração. Será medido. Exatamente. Então a medida é muito legal. Porque a medida está dentro da gente. E, irmãos, na realidade, se a gente for pensar, a gente é muito menos punido por Deus do que a gente devia. Muito menos. Tá? Deus é bom. Porque senão era para a gente estar no sal. No sal. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque devíamos ser mais santos. Devíamos olhar aí os exemplos bíblicos tão intensos da tua justiça e devíamos ter mais temor, mais corretos, mais justos, mais íntimos do Senhor. Brincamos demais contigo, Senhor. Priorizamos o mundo, trocamos o Senhor por um prazer fútil, por um programa de televisão, deixamos de ler a Bíblia, ouvir a igreja. Por alguma coisa da internet, desviamos nossa atenção. Passamos mais tempo com coisas tão vazias. E querido Deus, o Senhor é tão bom que nos disciplina e nos pune. Devíamos entender isso e viver melhor para com o Senhor. Que tenhamos esse conceito e que este conhecimento melhore a nossa intimidade contigo. Tenhamos mais temor. Mais temor. Eu quero ser assim.
eu quero ter mais temor do Senhor na minha vida. Tome esse domingo, que seja um domingo abençoado na vida de todos. Almoço abençoado, tarde gostosa. À noite nós vamos nos reunir num culto santo a Ti. Buscar o Senhor, não existe nada mais importante. Toda honra e glória sejam dadas a Ti. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço apertado no seu irmão, dá um beijo nele. Fala assim, ó, te espero domingo aqui, hoje, à noite, até de noite.